Novembro de 1942, o termômetro marca 20 graus negativos nas estepes a oeste do Volga. Friedrich Paulus leva 3 meses a tentar apagar do mapa uma cidade que tem o nome do seu inimigo mais feroz. 250 mil pessoas estão presas num bolsão de terra e escombros. E em Berlim, Adolf Hitler acaba de anunciar publicamente que o Sexto Exército já tomou Stalingrado. Era mentira, mas poderia não ter sido. Essa diferença, o abismo entre aquilo que aconteceu e aquilo que esteve prestes a acontecer, é a pergunta que sustenta este guião. Não se trata de especulação vazia. As margens em que o destino de Stalingrado foi decidido foram, em vários momentos, terrivelmente estreitas. Os soviéticos venceram por uma questão de semanas, de toneladas de aço, de erros acumulados no quartel-general do Führer. Alterar qualquer uma dessas variáveis teria consequências em cadeia que os historiadores estudaram durante 80 anos. Vamos seguir essa cadeia até ao fim. O momento em que tudo poderia ter mudado, setembro e outubro de 1942. Em 14 de setembro de 1942, as divisões de infantaria do 6º Exército Alemão atravessaram a colina Mamayev-Kurgan e chegaram a 800 metros do Volga. 800 metros. A largura de um bairro de tamanho médio. Naquele instante, o destino da URSS ficou pendurado por um fio da espessura de um cordão de bota militar. O general Vassily Ivanovich Chuikov, comandante do 62º Exército Soviético, recebeu a notícia em seu posto de comando na margem ocidental do rio. Ele tinha, no total, 54 batalhões de fuzileiros, mas naquele momento específico, a maioria estava tão reduzida que não chegava a 100 combatentes. A 29ª Divisão Motorizada Alemã e o 14º Corpo Panzer haviam aberto caminho pelo norte da cidade. As divisões de infantaria do 8º e do 11º Corpo de Exército Alemão avançavam pelo centro. O fogo de artilharia caía a uma taxa de vários milhares de projéteis por dia sobre os 4 quilômetros quadrados que ainda eram controlados pelos soviéticos no setor sul. Foi então que Chuikov aplicou uma tática que levaria seu nome nos manuais de combate urbano durante décadas. O abraço das granadas. Seus homens literalmente se colavam aos soldados alemães para neutralizar a vantagem da Luftwaffe, que não podia bombardear posições onde as tropas estavam misturadas. Os grupos de assalto soviéticos operavam em células de 3 a 5 homens, armados com submetralhadoras PP, SH-41 e granadas de mão, combatendo cômodo por cômodo, andar por andar, porão por porão. O ruído era físico, palpável, o metal contra o concreto, as explosões em espaços fechados que estouravam os tímpanos, o cheiro de pólvora misturado ao dos corpos que permaneciam havia dias sem que ninguém pudesse removê-los. Mas a tática tinha um limite matemático. O 6º Exército de Friedrich Paulus ainda dispunha de mais de 300 mil homens e contava com o apoio da 4ª Frota Aérea do general Wolfram von Richthofen, que fornecia entre 500 e 600 aeronaves operacionais em meados de setembro. A cada semana que passava, o 62º Exército recebia reforços que atravessavam o Volga em barcaças sob o fogo constante da artilharia e dos bombardeiros Junkers Ju-88. A cada semana, esses reforços se fundiam no cadinho, como o próprio Chuikov descreveu em suas memórias. 9 divisões de fuzileiros e 5 brigadas independentes atravessaram o Volga entre 14 de setembro e 26 de outubro. Em 1º de novembro, Chuikov tinha aproximadamente o mesmo número de homens operacionais que 2 meses antes, cerca de 50 mil. Tudo o que havia recebido havia desaparecido no combate. Aqui está a primeira rachadura da história. Paulus levou 3 meses para conquistar 90% da cidade.
Mas os 10% restantes, a faixa de terreno com cerca de 1.000 metros de largura e 3 quilômetros de comprimento no Distrito Industrial ao norte, continuavam nas mãos dos soviéticos. E foi precisamente essa resistência que deu tempo a Yukov e Vasilevsky para planejar a Operação Urano. A pergunta é: o que teria acontecido se Paulus tivesse tomado esses 10% restantes antes de 19 de novembro de 1942? As condições de uma vitória alemã. O que teria que ter acontecido? Para que a Alemanha vencesse a Batalha de Stalingrado, precisava cumprir pelo menos uma de 3 condições possíveis. Poderia capturar toda a cidade antes que a Stavka lançasse sua contraofensiva. Poderia destruir as forças de reserva da Stavka antes que elas se concentrassem. Ou poderia defender os flancos que protegiam o 6º Exército com forças suficientes para resistir a um ataque em massa. Nenhuma das 3 condições foi cumprida, mas cada uma delas é plausível se forem modificados fatores que de fato ocorreram historicamente. Tomemos a primeira condição: a captura total da cidade. O historiador David Glantz, em sua obra Endgame at Stalingrad, publicada pela University Press of Kansas em 2014, documenta com precisão de relojoeiro como o 6º Exército esteve muito próximo de conseguir isso em outubro de 1942, durante os chamados Ataques de Outubro. Entre os dias 14 e 26 daquele mês, as divisões de infantaria alemãs lançaram o ataque mais intenso de toda a batalha, com o apoio de engenheiros pioneiros especializados em combate urbano. A 14ª Divisão Panzer, a 94ª Divisão de Infantaria e a 305ª Divisão de Infantaria avançaram do norte em direção às fábricas de tratores, de artilharia e de aço. O terreno que separava Paulus da margem do Volga naquele ponto tinha apenas 400 metros de largura. 400 metros. Glantz calcula, com base nos diários de combate do 6º Exército, recentemente redescobertos, e em documentos dos arquivos soviéticos, que o 62º Exército tinha naquele momento suas divisões tão debilitadas que algumas delas não alcançavam sequer o nível de um batalhão em efetivos de combate. A 13ª Divisão de Guardas do general Alexander Rodimtsev, que havia atravessado o Volga sob fogo inimigo na noite de 14 de setembro e salvado temporariamente a cidade, tinha em meados de outubro menos de 500 homens capazes de disparar uma arma. O que salvou Chuikov em outubro não foi o gênio tático, foi o tempo. A Stavka precisava de mais 3 semanas para concentrar as forças da Operação Urano. E essas 3 semanas foram exatamente as que Chuikov conseguiu conquistar com sua resistência. 3 semanas a menos de resistência. Isso era tudo o que separava a Alemanha da vitória em Stalingrado. Como Paulus poderia ter economizado essas 3 semanas? Os historiadores militares apontaram várias possibilidades concretas. Primeiro, uma concentração maior de forças no setor norte da cidade, em vez de distribuí-las por toda a frente urbana. Segundo, o emprego de mais unidades de pioneiros de assalto, das quais havia uma escassez crônica, mas que estavam disponíveis em outros setores do grupo de exércitos B. Terceiro, uma redução do tempo perdido nas disputas entre Paulus e seus superiores sobre continuar o avanço ou consolidar as posições, disputas que custaram dias inteiros de operações. O general Zeitzler, que havia substituído Halder como chefe do Estado-Maior em 24 de setembro de 1942, apresentou exatamente esse argumento em outubro. O 6º Exército não recebia os suprimentos de que necessitava. Em média, chegava apenas metade dos trens diários de material necessários. Em novembro, os cavalos que puxavam a artilharia nas divisões de infantaria estavam tão desnutridos que muitos não sobreviviam ao deslocamento para os centros de recuperação de inverno. Os soldados
tinham rações reduzidas e não possuíam reservas adequadas de roupas de inverno. Se essas 3 semanas cruciais tivessem sido encurtadas, se a Alemanha tivesse capturado Stalingrado até 1º de novembro de 1942, a Operação Urano não poderia ter sido lançada como havia sido planejada. O sucesso da contraofensiva soviética dependia, em parte, de que o 6º Exército continuasse preso na cidade, imobilizado, com seus flancos protegidos pelos aliados romenos, italianos e húngaros, que eram o ponto fraco que Zhukov e Vasilevski queriam explorar. Uma cidade tomada mudava toda a equação. O plano que tinha de funcionar antes, a gênese da Operação Urano. Em 12 de setembro de 1942, o Marechal Georgy Konstantinovich Zhukov e o general Alexander Mikhailovich Vasilevski reuniram-se com Stalin no Kremlin. Tinham estudado os mapas durante semanas. A solução que propuseram não era um contra-ataque frontal, era algo diferente. Uma operação de duplo envolvimento que cortaria as linhas de abastecimento do 6º Exército Alemão, aproveitando a fraqueza dos seus flancos. Aqui existe uma discrepância histórica que merece ser assinalada. Zhukov afirmou nas suas memórias, publicadas em 1969, que foi ele quem propôs a ideia central da Operação Urano em 12 de setembro. O general Andrei Eremenko, comandante da frente de Stalingrado, afirmou nas suas próprias memórias de 1961 que foi ele quem primeiro enviou a Stavka, nos dias 6 e 9 de outubro, a proposta de um grande envolvimento. Glantz, ao analisar o diário pessoal de compromissos de Stalin, demonstra que Zhukov não teve nenhuma reunião registrada com o ditador entre 31 de agosto e 26 de setembro, tornando a cronologia apresentada por Zhukov pouco plausível. As reuniões decisivas ocorreram entre 27 e 29 de setembro. O detalhe é importante porque revela algo fundamental. A Operação Urano não foi um plano brilhante que surgiu de um momento de genialidade no Kremlin. Foi o resultado de semanas de debate, dos fracassos dos ataques da velha solução, os envolvimentos superficiais que o Exército Vermelho tinha tentado repetidamente desde julho e da proposta persistente de Eremenko de procurar uma solução diferente. Uma solução que isolasse os alemães não a 10 quilômetros de Stalingrado, mas a 80 ou 150 quilômetros, atingindo os flancos ocupados pelos romenos e pelos italianos. O exército romeno no Don era a chave. O 3º Exército Romeno, posicionado no flanco norte do 6º Exército desde a cidade de Kletskaya até Serafimovich, cobria mais de 300 quilômetros com divisões que careciam de armas antitanque modernas, de apoio aéreo adequado e de reservas móveis. Uma divisão romena possuía apenas uma bateria de canhões antitanque de 37 milímetros obsoletos, enquanto o Exército Vermelho planeava enviar para aquele setor centenas de tanques T-34. Em 22 de outubro de 1942, a Stavka ordenou a formação da nova Frente do Sudoeste, sob o comando do coronel-general Nikolai Fyodorovich Vatutin, de 40 anos, tendo o 5º Exército de Tanques do general Prokofy Romanenko como a principal força de ataque. Até 1º de novembro, mais de 1 milhão de soldados soviéticos, distribuídos entre a Frente do Sudoeste, a Frente do Don de Rokossovski e a Frente de Stalingrado de Eremenko, estavam concentrados em torno do perímetro exterior da batalha, aguardando o sinal de ataque. Em 19 de novembro de 1942, às 7h30 da manhã, sob uma neblina gelada que impedia os voos da Luftwaffe, mais de 3.500 canhões e obuses soviéticos abriram fogo simultaneamente contra as posições romenas a norte do bolsão de Stalingrado. A preparação de artilharia durou 80 minutos. Foi o maior estrondo que a Europa tinha ouvido desde a Primeira Guerra Mundial. 72 horas depois, em 23 de novembro, os tanques soviéticos encontraram-se em Sovetsky, a 70 quilômetros a oeste de Stalingrado. O 6º Exército estava cercado, mas isto aconteceu porque Stalingrado ainda não tinha caído. Agora imaginemos que sim, que tinha caído.
Um novembro diferente, a cidade tomada. Se o Sexto Exército Alemão tivesse capturado Stalingrado em sua totalidade até 1º de novembro de 1942, a Stavka teria enfrentado uma situação radicalmente diferente. A própria cidade já não teria servido como âncora da defesa soviética. Sem o 62º Exército de Chuikov, ocupando o coração urbano e absorvendo o grosso das forças de Paulus, o Sexto Exército teria tido maior liberdade de movimento para se reorganizar e possivelmente reforçar seus flancos. Mas isso não teria acontecido automaticamente. Os historiadores destacam que a captura de uma cidade reduzida a ruínas não teria se traduzido imediatamente na disponibilidade de forças para defender o perímetro exterior. Aqui está o paradoxo central da história alternativa. O Sexto Exército Alemão estava exausto mesmo se tivesse vencido. As estatísticas de Glantz são brutais. Em meados de novembro de 1942, as 16 divisões do Sexto Exército tinham um déficit acumulado de 107.982 homens, com uma média de 6.748 por divisão. A 24ª Divisão Panzer, que havia liderado o avanço em direção a Stalingrado, iniciou a batalha com 11.000 homens. Entre 28 de junho e 31 de outubro, sofreu 5.870 mortos, feridos graves e desaparecidos. Seus 2 regimentos de Panzer Granadeiros, seu batalhão de motociclistas e seu batalhão de engenheiros de combate somavam, em outubro, apenas 41 oficiais e 960 soldados, uma divisão Panzer reduzida a 1.000 combatentes. Mesmo que Stalingrado tivesse caído em 1º de novembro, o Sexto Exército teria precisado de semanas para reagrupar suas forças, redistribuir suas unidades, reabastecer-se de munição e combustível e, em teoria, reforçar seus flancos. Até 19 de novembro, data do ataque soviético, teriam passado apenas 3 semanas desde a queda hipotética da cidade. A Stavka, com seu plano já em andamento e mais de 1 milhão de homens concentrados, não teria esperado essas 3 semanas. A Operação Urano teria ocorrido de qualquer forma. A pergunta é se teria tido o mesmo resultado. A diferença essencial estaria na posição alemã nos flancos. Com o Sexto Exército parcialmente reorganizado e com a cidade já tomada, Paulus teria tido a opção, talvez até a obrigação tática, de recuar seu perímetro para oeste, encurtando a linha de frente e deixando que o Terceiro Exército Romeno cobrisse menos terreno. Mas isso dependia de 2 variáveis que historicamente nunca se cumpriram: que Hitler desse a ordem de retirada e que os suprimentos chegassem a tempo para sustentar um movimento desse tipo. Na história real, Hitler nunca deu essa ordem. Não a deu quando ainda era possível, e não a deu quando já era necessária. Hitler e a lógica da derrota. Friedrich Paulus era um homem brilhante preso numa armadilha criada pela sua própria lealdade. Tinha dedicado a sua vida ao Estado-Maior alemão, tinha ascendido por mérito próprio até ao posto de General der Panzertruppe e fora escolhido por Hitler para comandar o Sexto Exército em janeiro de 1942, precisamente porque era um oficial de confiança e um planeador meticuloso. Mas, em Stalingrado, essas virtudes transformaram-se na sua própria perdição. A relação entre Paulus e Hitler no outono de 1942 ilustra um dos fracassos mais reveladores do comando alemão durante a guerra. Paulus tinha plena consciência da vulnerabilidade dos seus flancos. Em mais de uma ocasião, transmitiu aos seus superiores a sua preocupação com a situação das unidades romenas e italianas que cobriam os 600 quilômetros de frente a norte e a sul do seu exército. O coronel-general Maximilian von Weichs, comandante do Grupo de Exércitos B, o superior imediato de Paulus, partilhava essas preocupações e apresentou-as repetidamente a Hitler. O próprio Zeitzler, o novo chefe do Estado-Maior-General, teve uma reunião privada com Hitler em meados de outubro
na qual lhe expôs aquilo que considerava serem os 2 pontos mais críticos da situação na frente oriental. O segundo deles era este. O setor mais perigoso era a longa faixa do flanco norte do 6º Exército, defendida pelas tropas mais fracas e menos fiáveis disponíveis, romenos, italianos e húngaros. Hitler ouviu-o. Depois despediu cordialmente o general e garantiu-lhe que era demasiado pessimista. A 7 de novembro de 1942, Hitler viajou para Munique para proferir o seu discurso anual de comemoração do Putsch de 1923. Perante os camaradas do partido, proclamou publicamente que o 6º Exército já tinha tomado Stalingrado. Era uma afirmação falsa, proferida diante de dezenas de milhares de pessoas, que os seus subordinados repetiram diligentemente, como se tivesse revitalizado as tropas exaustas da frente. Hitler permaneceu na Alemanha até 23 de novembro. Enquanto os tanques soviéticos fechavam o cerco em torno de 250 mil soldados alemães, o Führer encontrava-se em Berchtesgaden. Mas, e se Stalingrado tivesse caído completamente antes do discurso de Munique? Teria isso mudado a conduta de Hitler? A resposta que emerge do estudo histórico é desconcertante. Provavelmente não de forma suficiente. Hitler tinha uma crença inabalável de que aquilo que tinha sido conquistado tinha de ser mantido. A mesma lógica que o levou a insistir que o 6º Exército não recuasse nem 1 metro em Stalingrado teria funcionado numa Stalingrado conquistada. O saque tinha de ser preservado. E preservá-lo exigia defender o perímetro atual, não reduzi-lo. Vários documentos alemães de outubro de 1942, citados por Glantz a partir dos diários de combate do 6º Exército, revelam que Hitler ordenou, a 13 de setembro, a preparação de avanços limitados para assegurar os flancos depois da queda de Stalingrado, em particular em direção a Astrakhan, no delta do Volga. Isso significava que, no cenário hipotético de uma vitória alemã na cidade, a ordem seguinte teria sido avançar ainda mais para leste, em direção ao Cáspio, em vez de consolidar e reforçar as posições existentes. Essa lógica expansionista teria esticado ainda mais uma linha de abastecimento que já em novembro de 1942 era quase impossível de sustentar. O problema dos flancos. A armadilha estrutural do Grupo de Exércitos B. Mesmo imaginando que a Alemanha tivesse tomado Stalingrado, a ameaça fundamental representada pela Operação Urano continuaria sendo estrutural e não conjuntural. O problema não era que os romenos fossem soldados ruins. O problema era que estavam posicionados em uma frente longa demais, com armamento insuficiente para conter um ataque blindado moderno. O 3º Exército romeno cobria mais de 300 quilômetros da margem do rio Don, com divisões que, segundo os dados documentados sobre a ordem de batalha apresentados por Glantz, tinham, na maioria dos casos, apenas uma bateria antitanque de 4 canhões de 37 milímetros por regimento. O T-34 soviético resistia sem problemas ao impacto desses projéteis contra sua blindagem frontal. O 4º Exército Romeno, ao sul do Bolsão, encontrava-se em condições semelhantes. E entre ambos, cobrindo o flanco noroeste, estava o 8º Exército Italiano, igualmente desprovido de armas antitanque eficazes e de tropas motorizadas capazes de criar reservas de reação rápida. Hitler tinha consciência disso. Desde setembro, ordenou repetidamente à Luftwaffe que intensificasse os ataques de interdição contra as pontes do Don e as zonas suspeitas de concentração na margem norte do rio. Publicou a Ordem Operacional número 1 em 14 de outubro e um suplemento em 23 de outubro, ordenando a construção de posições de retirada ao sul do Don. Contudo, essas medidas defensivas nunca chegaram a se concretizar adequadamente, em parte pela falta de tempo, em parte pela falta de recursos e em parte porque o próprio Hitler se sentia desconfortável com qualquer medida que tivesse aparência de retirada ou fraqueza.
o marechal Fritz Erich von Manstein, que assumiria o comando do recém-formado Grupo de Exércitos Don em 20 de novembro de 1942, descreveu o problema com sua característica clareza brutal. Exigiam que ele fizesse tijolos sem palha. Com um punhado de divisões exaustas e mal equipadas, ele deveria conter o maior contra-ataque soviético de toda a guerra até aquele momento. No cenário de uma Stalingrado já conquistada, a situação de Manstein teria mudado em um aspecto. Já não haveria um sexto exército cercado que precisasse ser resgatado, mas o flanco continuaria vulnerável. O terceiro exército romeno ainda teria os mesmos canhões de 37 milímetros. O quinto exército de tanques de Vatutin ainda teria suas centenas de T-34, e a Stavka ainda teria a mesma intenção: cercar as forças alemãs, cortar suas linhas de abastecimento e destruí-las sistematicamente. A diferença estaria no perímetro do cerco. Se não houvesse um sexto exército imobilizado em Stalingrado, os soviéticos não teriam o mesmo objetivo fixo, mas também não teriam a mesma necessidade de avançar tão longe. Seu objetivo teria sido mais modesto: isolar e destruir as forças que tivessem tomado a cidade, empurrar as linhas alemãs em direção ao Donetsk e recuperar a iniciativa estratégica. E isso, com a superioridade de forças que os soviéticos possuíam em novembro de 1942, provavelmente teria sido alcançado de qualquer maneira. O Exército Vermelho em novembro de 1942, uma força transformada. Para compreender por que motivo a vitória alemã em Stalingrado não teria necessariamente salvado a Alemanha da derrota posterior, é preciso compreender em que estado se encontrava o Exército Vermelho no outono de 1942. Porque já não era o mesmo exército de 1941. A destruição entre junho e agosto de 1941 tinha sido avassaladora. Nos primeiros 6 meses da Operação Barbarossa, o Exército Vermelho sofreu mais de 4,5 milhões de baixas entre mortos, feridos e prisioneiros. As formações blindadas do período pré-guerra, os chamados grandes corpos mecanizados, foram aniquiladas em poucas semanas. O nível de comando à escala dos exércitos de campanha e das frentes era primitivo, com comissários políticos que podiam contrariar ordens táticas e com oficiais que tinham sobrevivido às purgas de Stalin de 1937 a 1938, precisamente por terem permanecido calados, o que não representava exatamente uma seleção dos mais audazes. Mas a máquina soviética de rearmamento e reorganização era algo sem precedentes na história militar. Os dados são concretos. Na segunda metade de 1942, as fábricas soviéticas, transferidas para leste dos Montes Urais no outono de 1941, por vezes desmontadas e remontadas em questão de semanas, produziram 13.436 aviões de combate, 13.268 tanques e 30.882 peças de artilharia. A Alemanha, no mesmo período, produziu 15.109 aviões, 4.759 tanques e 7.975 peças de artilharia. Na categoria dos tanques, a proporção era de quase 3:1 a favor dos soviéticos. Não era apenas a produção, era também a doutrina. Em 16 de outubro de 1942, a Stavka publicou a Ordem número 325 sobre o emprego de grandes formações blindadas. Assinada por Stalin, mas redigida pelos seus especialistas em armas blindadas, a ordem proibia expressamente a dispersão dos corpos de tanques em pequenas unidades de apoio à infantaria, a prática que tinha destruído tanto o potencial soviético em 1942, e ordenava a sua concentração como formações independentes para a guerra de manobra. Os corpos de tanques só deveriam enfrentar os blindados alemães quando tivessem uma clara superioridade numérica e, em 9 de outubro de 1942,
A Ordem número 307 do Comissariado da Defesa restaurou a unidade de comando no Exército Vermelho. Os comissários políticos ficaram reduzidos a funções secundárias. Os comandantes profissionais recuperavam o controle total das suas unidades. Era o sinal de que Stalin, depois de 18 meses de guerra, começava a confiar nos seus generais. Essa confiança não era indiscriminada, era seletiva. Os generais que tinham demonstrado capacidade em circunstâncias adversas, Zhukov, Vasilevsky, Rokossovsky, Vatutin, Eremenko, Chuikov, ascendiam e acumulavam responsabilidades. Os que não demonstravam capacidade desapareciam dos postos de comando. Rokossovsky é o caso mais revelador. Tinha sido preso em 1937, torturado durante a Grande Purga e libertado em 1940 com vários dentes arrancados pelos interrogadores do NKVD. No verão de 1942, comandava a Frente do Don. Em novembro, coordenaria a parte secundária da Operação Urano, com uma precisão que o transformaria no principal especialista soviético em operações ofensivas durante o restante da guerra. Mas havia algo mais profundo do que os generais e os tanques. Havia um problema estrutural que o Exército Vermelho vinha resolvendo desde 1941, com uma velocidade de aprendizagem que os seus inimigos nunca anteciparam. O tenente-general Yakov Nikolaevich Fedorenko, chefe da Direção Principal de Automóveis e Blindados do Exército Vermelho, tinha construído durante 1942 nada menos que 28 novos corpos de tanques. Não eram os mesmos corpos mecanizados do período pré-guerra, com as suas deficiências de rádio, manutenção e coordenação de armas combinadas. Eram formações reconstruídas a partir da experiência adquirida, com uma estrutura padrão de 7.200 a 7.600 homens e entre 146 e 180 tanques por corpo, equipadas com batalhões de infantaria motorizada e artilharia orgânica para apoiar a exploração de rupturas sem depender de formações lentas que não conseguiam acompanhar o ritmo dos blindados. Quando os primeiros desses corpos demonstraram que não conseguiam sustentar operações prolongadas sem apoio suficiente de infantaria, Fedorenko não esperou que o problema se repetisse. Projetou uma variante mais pesada. Os corpos mecanizados, com 1 ou 2 brigadas de tanques e 3 brigadas mecanizadas, cada uma delas equipada com 39 tanques médios e batalhões de infantaria motorizada. Dependendo da tabela de organização específica, um corpo mecanizado reunia entre 175 e 204 tanques. Era uma força capaz de explorar uma brecha, sustentar o avanço e proteger os seus próprios flancos. O 4º Corpo Mecanizado do general Vassily Timofeyevich Volsky, atribuído à frente de Stalingrado para essa Operação Urano, era uma dessas formações. Tinha 204 tanques no seu efetivo. Foi a unidade que avançou a partir do sul, depois da ruptura soviética de 20 de novembro, percorreu mais de 80 quilômetros em 2 dias e estabeleceu ligação com as forças da Frente do Sudoeste em Sovetsky, a 23 de novembro. 45 quilômetros por dia, sobre terreno gelado, com temperaturas entre 15 e 25 graus negativos, com linhas de abastecimento que se alongavam a cada hora de avanço. Volsky, antes do início da ofensiva, tinha enviado uma mensagem a Stalin expressando as suas dúvidas sobre se os tanques que tinha à disposição eram suficientes para cumprir a missão. Stalin telefonou-lhe pessoalmente e perguntou se ele tinha confiança nos seus homens. Volsky respondeu que sim. Então atacou e chegou a Sovetsky a tempo. Mas não era apenas a velocidade tática que tinha mudado. Era a capacidade de coordenar armas. Em 31 de outubro de 1942, o Comissariado da Defesa reorganizou dezenas de regimentos independentes de artilharia em 18 novas divisões de artilharia, cada uma com 3 regimentos de obuses,
3 de canhões e 2 ou 3 regimentos antitanque, totalizando entre 144 e 168 bocas de fogo por divisão. Pela primeira vez na história do Exército Vermelho, um comandante de frente podia reunir em 24 horas uma massa de fogo de milhares de canhões sobre um setor específico da frente, sem depender de que unidades de diferentes corpos recebessem e executassem ordens de coordenação de artilharia que normalmente chegavam tarde e, por vezes, nem chegavam. A preparação de artilharia que abriu a Operação Urano em 19 de novembro durou 80 minutos. Nesse período, mais de 3.500 canhões e obuses dispararam contra as posições do Terceiro Exército Romeno num setor com 22 quilômetros de largura. A densidade média era superior a 70 bocas de fogo por quilômetro de frente. Nos setores onde o ataque principal estava concentrado, chegava a 100. As divisões romenas, que nos seus melhores setores possuíam 4 canhões antitanque de 37 milímetros por regimento, não sobreviveram àquele peso de fogo. As que não foram destruídas nos primeiros minutos da preparação de artilharia ficaram desorganizadas, sem comunicações e sem comandos capazes de transmitir ordens coerentes. Quando chegaram os tanques T-34, com 76 milímetros de blindagem frontal, os canhões de 37 milímetros que ainda funcionavam disparavam e viam os projéteis ricochetearem. As divisões romenas não recuaram porque fossem covardes. Recuaram porque a arma que supostamente deveria deter os tanques simplesmente não era fisicamente capaz de o fazer. Existe outro fator que é geralmente subestimado nas análises da Operação Urano: o papel da infantaria na fase de penetração. A ideia popular é que a contraofensiva soviética foi uma vitória dos blindados. E foi na fase de exploração, mas a brecha que permitiu a entrada dos tanques foi aberta pela infantaria de fuzileiros que avançou sob a preparação de artilharia e tomou as posições defensivas romenas em combate corpo a corpo durante as primeiras horas de 19 de novembro. A 5ª Divisão de Cavalaria Romena, que defendia um dos setores do ataque principal da frente do sudoeste, recebeu o impacto de 4 divisões soviéticas de fuzileiros apoiadas por artilharia direta e por múltiplos lançadores de foguetes Katyusha BM-13. Em menos de 4 horas, a divisão tinha deixado de existir como unidade de combate coerente. Os seus restos dispersaram-se pela estepe. O vazio deixado tinha 12 quilômetros de largura. Por ali entraram os corpos de tanques. E, uma vez que os corpos de tanques entraram, o problema para os alemães deixou de ser tático. Tornou-se operacional. As reservas que poderiam ter tapado essas brechas demoravam horas a deslocar-se, porque as estradas estavam congeladas, porque os caminhões alemães não tinham correntes para a neve, porque o combustível gelificava aquelas temperaturas. Quando as divisões de reserva alemãs chegavam ao ponto onde eram necessárias, os tanques soviéticos já estavam 30 quilômetros mais a sul. Tudo isto teria acontecido com ou sem o Kessel de Stalingrado. Os instrumentos estavam prontos. O plano estava aprovado. Os comboios tinham levado as munições para os depósitos avançados. O Exército Vermelho de novembro de 1942 já não era o de junho de 1941. Essa transformação era real, estrutural e irreversível. E qualquer avaliação honesta do que teria acontecido se a Alemanha tivesse vencido a Batalha de Stalingrado tem de partir desse facto básico. O inimigo que a Alemanha teria enfrentado no inverno de 1942 a 1943 era já radicalmente diferente daquele que tinha invadido em 1941. E, nos meses seguintes, essa diferença teria apenas aumentado. A cadeia de consequências, o que teria mudado e o que não teria mudado. Suponhamos, para os propósitos desta análise, o cenário mais favorável possível para a Alemanha.
Stalingrado cai no final de outubro ou nos primeiros dias de novembro de 1942. O Sexto Exército de Paulus completa a conquista da cidade. Hitler pronuncia o seu discurso em Munique dizendo a verdade desta vez. Quais são as consequências imediatas? Primeira consequência. O Exército Vermelho lança igualmente a Operação Urano em 19 de novembro, porque a concentração de forças já estava em andamento e era irreversível nessa data. Os 1.042.000 homens das 3 frentes soviéticas, os 1.550 tanques, os 22.000 canhões e os 1.277 aviões operacionais não esperam que o inimigo se prepare melhor. Segunda consequência. O ataque ocorre sobre os mesmos flancos vulneráveis, sobre as mesmas divisões romenas com os mesmos canhões antitanque obsoletos. O Terceiro Exército Romeno entra em colapso nas mesmas 48 horas, com as mesmas perdas devastadoras. As divisões do 5º Exército de Tanques avançam para o sul com a mesma velocidade de 40 a 45 km por dia. As do 4º Corpo Mecanizado de Volsky avançam a partir do sul. Mas a terceira consequência muda. Não há um 6º exército imobilizado em Stalingrado para ser cercado. Paulus, embora exausto, tem liberdade de movimento. Pode ordenar uma retirada para o oeste antes que o cerco se feche. Ele faria isso? Hitler permitiria? A história real nos dá a resposta. Em 23 de novembro de 1942, quando o cerco estava se fechando e Paulus ainda podia tentar rompê-lo, ele enviou a Hitler uma mensagem de rádio pedindo autorização para retirar o 6º Exército em direção ao sudoeste. A resposta de Hitler chegou no mesmo dia: resistir na Fortaleza Stalingrado. Paulus não desfrutava do Stehenbleiben, a faculdade de agir sem esperar a ordem do Führer. Ele obedeceu. No cenário alternativo, com Stalingrado já tomada, mas sob ameaça de cerco, a retirada teria exigido a mesma autorização de Hitler. E Hitler, com sua obsessão documentada por manter o terreno conquistado, teria tido exatamente o mesmo impulso de proibi-la. A diferença é que, neste caso, não haveria um argumento logístico para permanecer. Não era necessário defender uma cidade, mas simplesmente uma posição nas estepes do Don. Talvez aqui ele tivesse dado a ordem de recuar. Talvez. Se Paulus tivesse conseguido retirar as forças do 6º Exército para o Donetsk Ocidental antes de 25 de novembro, teria salvado um exército exausto, sem reservas de combustível, com a maioria dos seus cavalos de tração mortos de fome, com um déficit de 100.000 homens, mas ainda assim um exército. E esse exército teria constituído a reserva de que Manstein precisava desesperadamente para conter as sucessivas contraofensivas soviéticas do inverno. O inverno de 1942 a 1943, num mundo sem Kessel. Existe uma dimensão da Batalha de Stalingrado que a maioria dos relatos populares ignora, porque é menos dramática do que os combates nos porões da fábrica de tratores, mas é talvez a mais importante de todas. A Alemanha invadiu a União Soviética em junho de 1941 porque precisava de petróleo, não como um objetivo secundário, mas como um imperativo estratégico fundamental. Hitler explicou isso com uma clareza brutal em repetidas ocasiões. Na diretiva do Führer número 41, de 4 de abril de 1942, que estabelecia os objetivos da Operação Azul, o nome original da campanha de verão de 1942, antes que Stalingrado eclipsasse tudo. O objetivo principal não era a cidade do Volga, era o Cáucaso, especificamente os campos petrolíferos de Baku, no atual Azerbaijão, que em 1942 produziam mais de 70% do petróleo soviético. Stalingrado era um objetivo secundário nessa diretiva. Uma cidade industrial e um entroncamento de comunicações cujo nome tinha valor propagandístico, é verdade, mas cuja captura não resolvia o problema fundamental da Alemanha. A Wehrmacht consumia mais combustível do que o Terceiro Reich conseguia produzir. Os números são reveladores. Em 1941,
A Alemanha produziu aproximadamente 5,7 milhões de toneladas de petróleo, combinando sua produção sintética, a do processo de hidrogenação do carvão, que os técnicos da IG Farben haviam desenvolvido nos anos 30, com as importações da Romênia, que fornecia cerca de 5 milhões de toneladas anuais do campo de Ploiești. Esse total era insuficiente para sustentar simultaneamente uma guerra no leste, operações no norte da África e o abastecimento da frota de submarinos no Atlântico. Em 1942, a situação piorou porque os bombardeios aliados sobre as instalações romenas começaram a reduzir a produção de Ploiești e as reservas alemãs acumuladas antes da campanha de verão haviam sido consumidas. O general Georg Thomas, chefe do Escritório de Economia de Guerra do OKW, havia advertido em numerosos memorandos durante 1941 que a economia de guerra alemã estava estruturalmente desequilibrada. A produção de armamentos crescia, mas havia uma dependência crítica de fontes energéticas externas. Sem o petróleo soviético, o Estado-Maior alemão calculava que o Terceiro Reich possuía reservas estratégicas para entre 18 e 24 meses de guerra intensiva. Depois desse período, as operações blindadas de grande escala seriam impossíveis de manter. Era literalmente um relógio. Esse relógio estava correndo desde junho de 1941, e a Operação Azul de 1942 era a tentativa de detê-lo antes que chegasse a zero. Em agosto de 1942, o Grupo de Exércitos A tomou o pequeno campo petrolífero de Maikop, no norte do Cáucaso, que produzia aproximadamente 400 mil toneladas anuais antes da guerra, uma fração do total soviético, mas um símbolo valioso. Os soviéticos em retirada destruíram todas as instalações. Os engenheiros alemães da empresa Deutsche Erdöl AG, enviados para a retaguarda do avanço, descobriram que restaurar a produção exigiria não semanas, mas meses, além de material técnico que não podia chegar por estrada nas condições logísticas existentes. Em novembro de 1942, Maikop produzia 0 toneladas de petróleo para a Alemanha. Os campos maiores continuavam fora de alcance. Grozny, na Chechênia, produzia antes da guerra cerca de 2 milhões de toneladas anuais e ainda ficava a mais de 200 quilômetros das linhas alemãs mais avançadas no outono de 1942. Baku, no Mar Cáspio, com seus 23 milhões de toneladas anuais de capacidade, estava a mais de 600 quilômetros. O Marechal Wilhelm List, comandante do Grupo de Exércitos A, encontrou-se paralisado a centenas de quilômetros de seu objetivo, com uma linha de abastecimento que passava pelo gargalo de Rostov e depois se estendia por estradas sem pavimentação. Toda a logística do avanço em direção ao Cáucaso tinha de passar por uma única cidade, Rostov-do-Don. E de Rostov para o sul, o terreno montanhoso e as estradas primitivas obrigavam a transferir os suprimentos dos trens para caminhões ou carroças. Isso limitava o fluxo a uma fração do necessário. Em novembro, a 13ª Divisão Panzer, que havia avançado mais de 2.000 quilômetros desde seu ponto de partida 16 meses antes, foi cercada nos arredores de Ordzhonikidze pelas forças soviéticas do Grupo Norte da Frente Transcaucasiana, sob o comando do general Ivan Ivanovich Maslenikov. Quando o primeiro exército Panzer finalmente conseguiu retirar a divisão daquela armadilha, o espólio capturado ou destruído deixado para trás incluía 40 tanques, 7 transportes blindados de pessoal, 70 canhões e mais de 2.350 veículos. O terceiro Corpo Panzer, que também incluía a 23ª Divisão Panzer e outras unidades, perdeu nesses combates cerca de 5.000 mortos e feridos. Isso aconteceu ao mesmo tempo em que Paulus tentava conquistar os últimos metros de Stalingrado. 2 braços do mesmo esforço, ambos chegando ao limite de suas possibilidades no mesmo momento. Mesmo que Stalingrado tivesse caído em 1º de novembro de 1942, o Cáucaso teria continuado soviético. E sem o petróleo do Cáucaso, o problema que acelerava a derrota alemã continuaria exatamente o mesmo. As divisões Panzer ficariam sem combustível. Não de repente, não de forma dramática,
mas lentamente, inexoravelmente, como um motor que agoniza. Mas a equação energética tinha outra dimensão que as análises centradas no campo de batalha costumam ignorar: o petróleo sintético alemão. Desde meados da década de 1930, o regime nazista havia investido maciçamente no processo de hidrogenação do carvão, que permitia converter o carvão, do qual a Alemanha possuía abundantes reservas no Ruhr e na Silésia, em combustível de aviação, gasolina para veículos blindados e óleos para motores. Em 1943, as usinas de hidrogenação produziriam aproximadamente 5,7 milhões de toneladas de combustível sintético, o equivalente a toda a produção de Ploiesti. Mas essa produção exigia enormes quantidades de carvão, eletricidade e aço, recursos que competiam diretamente com a produção de blindados, projéteis e aeronaves. E havia outra vulnerabilidade crítica: as usinas de hidrogenação eram alvos perfeitos para a aviação estratégica aliada. Enormes, fixas, com equipamentos complexos que levavam meses para serem reparados. Quando os bombardeiros aliados começaram a atacá-las sistematicamente em 1944, a produção alemã de combustível sintético entrou em colapso em questão de semanas. No verão de 1944, alguns grupos Panzer informavam que seus tanques não podiam se mover por falta de combustível e não por terem sido destruídos em combate. Isso teria acontecido da mesma forma em um mundo no qual a Alemanha tivesse vencido em Stalingrado. A localização das usinas de hidrogenação não mudava com a vitória ou a derrota no Volga. A dependência alemã do petróleo estrangeiro também não teria sido resolvida com Stalingrado. A Romênia, a principal fonte externa, produzia cerca de 5 milhões de toneladas em 1942, mas essa produção diminuía anualmente à medida que os poços mais produtivos se esgotavam. A Hungria fornecia quantidades mínimas. A Áustria possuía pequenos campos petrolíferos na região de Viena. Nada disso somava o suficiente para sustentar uma guerra em múltiplos teatros contra 3 das maiores potências industriais do mundo. O historiador Richard Overy, em sua análise da economia de guerra do Terceiro Reich, assinala que a Alemanha iniciou a Segunda Guerra Mundial com reservas estratégicas de petróleo suficientes para 6 meses de operações intensivas. Essas reservas foram complementadas com o saque dos depósitos franceses em 1940 e com a incorporação da produção romena. Mas, em 1942, essas reservas não haviam sido reconstituídas. O 6º Exército em Stalingrado recebia aproximadamente metade dos trens de abastecimento diários de que necessitava. Os cavalos da artilharia de infantaria estavam tão desnutridos que muitos morriam durante os deslocamentos. A logística, e não a tática, era o relógio que corria contra a Alemanha. E há uma última peça desse quebra-cabeça energético que torna a história alternativa ainda mais sombria para os alemães: o carvão do Donets. A bacia do Donets, no leste da Ucrânia, era a maior reserva de carvão da União Soviética. Produzia mais de 85 milhões de toneladas por ano antes da guerra. Quando os alemães a ocuparam em 1941 e 1942, descobriram que as minas haviam sido sistematicamente destruídas ou inundadas pelos soviéticos em retirada. A restauração da produção avançava lentamente, com mão de obra forçada e escassez de material técnico. No verão de 1942, a produção na bacia do Donets, sob ocupação alemã, era de apenas 4 milhões de toneladas, menos de 5% da capacidade anterior. Esse carvão era necessário não apenas como fonte de energia, mas também como matéria-prima para o processo de hidrogenação sintética. Sem carvão suficiente, sem o petróleo do Cáucaso, sem acesso às reservas do Cáspio, a economia de guerra alemã continuava operando no fio da navalha. Uma vitória em Stalingrado não deslocaria esse fio da navalha, ela o deixaria exatamente na mesma posição. A única diferença possível teria sido o moral político.
A percepção de força que teria dificultado a decisão dos aliados ocidentais de continuar a guerra. Mas até mesmo isso teria sido temporário. A realidade econômica, inevitavelmente, acabaria por se impor. O problema que nunca é mencionada: o petróleo e a lógica econômica da guerra. Existe uma dimensão da Batalha de Stalingrado que a maioria dos relatos populares ignora, porque é menos dramática do que os combates nos porões da fábrica de tratores. Mas é talvez a mais importante de todas. A Alemanha invadiu a União Soviética em junho de 1941 porque precisava de petróleo. Não como um objetivo secundário, mas como uma necessidade estratégica fundamental. Hitler explicou isso com uma clareza brutal em diversas ocasiões. Na diretiva do Führer número 41, de 4 de abril de 1942, que estabelecia os objetivos da Operação Azul, o nome original da campanha de verão de 1942, antes que Stalingrado eclipsasse tudo. O objetivo principal não era a cidade do Volga, era o Cáucaso. Especificamente, os campos petrolíferos de Baku, no atual Azerbaijão, que em 1942 produziam mais de 70% do petróleo soviético. Stalingrado era um objetivo secundário nessa diretiva. Uma cidade industrial e um entroncamento de comunicações cujo nome possuía valor propagandístico, certamente, mas cuja captura não resolvia o problema fundamental da Alemanha. A Wehrmacht consumia mais combustível do que o Terceiro Reich conseguia produzir. Em agosto de 1942, o grupo de exércitos A tomou o pequeno campo petrolífero de Maikop, no norte do Cáucaso. Os soviéticos em retirada destruíram todas as instalações. Os engenheiros alemães descobriram que precisariam de meses para restaurar a produção. Enquanto isso, os campos maiores, Grozny, na Chechênia, e Baku, no Mar Cáspio, continuavam fora de alcance. O marechal Wilhelm List, comandante do grupo de exércitos A, encontrou-se paralisado a centenas de quilômetros de seu objetivo, com uma linha de abastecimento que passava pelo gargalo de Rostov e depois se estendia por estradas não pavimentadas. Em novembro, a 13ª Divisão Panzer, que havia avançado mais de 2.000 quilômetros desde seu ponto de partida 16 meses antes, foi cercada nos arredores de Ordzhonikidze pelas forças soviéticas do Grupo Norte do general Ivan Maslenikov. Deixou para trás a maior parte de seu equipamento quando conseguiu abrir caminho para a retirada. Mesmo que Stalingrado tivesse caído, o Cáucaso teria continuado soviético. E sem o petróleo do Cáucaso, o problema que acelerava a derrota alemã continuaria exatamente o mesmo. As divisões Panzer ficariam sem combustível, os aviões sem querosene, os navios sem óleo de motor. Não de forma repentina, não de maneira dramática, mas lentamente, inevitavelmente, como um motor que agoniza por falta de óleo. O mapa em dezembro de 1943, para onde a guerra teria caminhado. Se aceitarmos que mesmo com uma vitória alemã em Stalingrado, o Exército Vermelho teria lançado sua contraofensiva e recuperado terreno durante o inverno de 1942 a 1943, a pergunta seguinte é mais difícil. Teria isso mudado o curso da guerra a longo prazo? Para responder, é preciso observar o contexto global de novembro de 1942. Em 8 de novembro daquele ano, no auge da Batalha de Stalingrado, as forças anglo-americanas desembarcaram no norte da África na Operação Tocha. Em maio de 1943, o Afrika Korps de Rommel e seus aliados italianos haviam se rendido na Tunísia, 275.000 prisioneiros. Em julho de 1943, os aliados desembarcaram na Sicília. No mesmo mês, a Operação Cidadela,
O último grande ataque panzer alemão no fronte oriental, no saliente de Kursk, terminou em fracasso. A guerra no Ocidente avançava independentemente do que acontecesse em Stalingrado. O cenário mais otimista para a Alemanha em um mundo sem o cerco de Stalingrado teria envolvido um sexto exército retirado e parcialmente reconstruído, uma linha defensiva mais sólida no rio Donets durante o inverno de 1942 a 1943, talvez a manutenção das posições do grupo de exércitos A no Cáucaso Setentrional por mais alguns meses. Mas, no verão de 1943, a produção soviética de tanques e aviões teria continuado superando a alemã em uma proporção de 3:1. Os aliados ocidentais teriam continuado desembarcando no Mediterrâneo. Os bombardeios estratégicos sobre as cidades industriais alemãs teriam continuado se intensificando. A pressão vinda do leste, do oeste e do sul era simultânea e coordenada. Manstein, que é provavelmente o pensador estratégico alemão mais perspicaz daquele período da guerra, expressou isso com clareza em suas memórias, Verlorene Siege, Vitórias Perdidas, publicadas em 1955. Mesmo depois dos sucessos táticos defensivos da primavera de 1943, nos quais conseguiu reconquistar temporariamente Kharkov através de um contra-ataque brilhante, ele reconheceu que a Alemanha precisava de uma solução política, não militar, para vencer a guerra. A diferença de recursos era grande demais. Uma Stalingrado alemã teria comprado tempo, talvez 1 ano, talvez 2, mas não teria invertido a lógica dos números. A dimensão global, os Estados Unidos e a equação do Lend-Lease. Existe um fator que as análises centradas exclusivamente na frente oriental tendem a subestimar: o papel dos Estados Unidos. Desde outubro de 1941, o programa americano Lend-Lease enviava material para a União Soviética por 3 rotas: os comboios árticos para Murmansk e Arkhangel, o chamado Corredor Persa e uma rota aérea do Alasca para a Sibéria. O primeiro protocolo Lend-Lease, assinado em outubro de 1941, incluiu o envio de 267 bombardeiros, 278 caças, 363 tanques médios e 420 tanques leves, além de 16.502 caminhões de carga antes de junho de 1942. O segundo protocolo, que cobriu aproximadamente o período de junho de 1942 a junho de 1943, acrescentou mais 3.816 aviões, 1.206 tanques e 62.292 armas automáticas. Mas o aspecto mais importante desse segundo protocolo foi o número de caminhões, 93.713 veículos. Os caminhões Studebaker US-6, que chegaram dos Estados Unidos, tornaram-se a espinha dorsal da logística soviética durante a segunda metade da guerra. A frente de Stalingrado utilizou 27 mil veículos motorizados para sustentar o 62º Exército de Chuikov, enquanto preparava a Operação Urano. Uma fração significativa desses veículos era proveniente do Lend-Lease. Sem o Lend-Lease, a Operação Urano teria sido mais lenta e talvez menos eficaz. Com o Lend-Lease, a Operação Urano era militarmente viável, mesmo que Stalingrado tivesse caído antes. Mas existe uma implicação geopolítica ainda mais profunda. O estado de espírito dos dirigentes ocidentais no outono de 1942 era frágil. Churchill vinha sendo pressionado há meses pela opinião pública britânica, que exigia a abertura de uma segunda frente para aliviar a pressão sobre os soviéticos. Roosevelt enfrentava suas próprias pressões internas. A derrota soviética em Stalingrado, caso tivesse ocorrido, teria enviado um sinal devastador ao mundo ocidental, de que o Exército Vermelho era incapaz de conter a Wehrmacht, de que a União Soviética poderia estar à beira do colapso.
Nesse clima, as pressões para alcançar um acordo negociado com a Alemanha, algo que alguns setores conservadores britânicos vinham considerando desde 1940, teriam ressurgido com força. Isso não significa que Churchill teria cedido, mas a pressão sobre a coalizão aliada teria sido enorme. A vitória soviética em Stalingrado não foi apenas uma vitória militar. Foi um sinal político enviado ao mundo. Demonstrou que a Alemanha podia ser derrotada. Sem esse sinal, a coesão da coalizão aliada teria sido muito mais difícil de manter. Turquia, Japão e os terceiros em discordância. Uma vitória alemã em Stalingrado teria ativado com uma certeza quase matemática 2 atores que, na história real, permaneceram neutros ou à margem da frente oriental: a Turquia e o Japão. A Turquia mantinha desde 1940 uma política de neutralidade vigilante. O governo de Ankara tinha um tratado de amizade com a Alemanha, assinado em junho de 1941, apenas alguns dias antes da invasão da URSS. A condição implícita era que a Turquia se uniria às potências do eixo caso a Alemanha demonstrasse que poderia vencer a guerra. Ao longo de 1941 e 1942, o exército turco permaneceu mobilizado e equipado em grande parte com material alemão. Uma queda de Stalingrado, que teria aberto a rota para Baku e o Cáspio, teria colocado a Turquia diante de uma decisão concreta: ou entrar na guerra ao lado da Alemanha para participar da divisão dos territórios conquistados, ou ver as forças alemãs e soviéticas combaterem às suas portas. O governo de İsmet İnönü, perfeitamente consciente de que a Turquia não possuía forças armadas capazes de enfrentar uma guerra entre grandes potências, provavelmente teria resistido à pressão. Mas o acesso alemão ao Cáucaso e ao Cáspio teria tornado inevitável uma revisão da neutralidade turca. O Japão é um caso mais complexo. Em 1942, o Japão já estava combatendo no Pacífico contra os Estados Unidos e também na China, mas mantinha um pacto de neutralidade com a União Soviética. O Pacto de Neutralidade Soviético-Japonês, assinado em abril de 1941, que ambas as partes cumpriram rigorosamente. Os soviéticos puderam, assim, transferir dezenas de divisões da Sibéria para a frente ocidental durante 1941 e 1942, divisões que foram decisivas na defesa de Moscou e na Operação Urano. Se Stalingrado tivesse caído, a tentação japonesa de atacar a União Soviética pelo leste teria aumentado enormemente. Não está claro que o comando japonês teria tomado essa decisão. O exército imperial tinha suas próprias prioridades no Pacífico e no Sudeste Asiático, mas a pressão política teria sido real. E se o Japão tivesse aberto uma frente na Sibéria, a União Soviética teria sido obrigada a dividir suas forças entre 2 teatros de operações simultâneos. Isso sim poderia ter mudado a guerra. O interior soviético, o que uma derrota teria significado para Stalin. Na União Soviética de 1942, a guerra era um fato total que permeava tudo: a alimentação, o trabalho, a educação, a informação. Os civis que não estavam na frente de batalha trabalhavam nas fábricas de armamentos 12 horas por dia, 7 dias por semana. As cidades evacuadas para o leste dos Montes Urais haviam recebido fábricas desmontadas e transportadas de trem, que eram remontadas às vezes sobre o solo congelado, sem paredes nem teto, com os trabalhadores operando em temperaturas abaixo de 0. A coesão interna desse esforço baseava-se em um equilíbrio aterrorizante. Stalin havia matado ou enviado ao Gulag milhões de pessoas antes da guerra. Em 1941, milhões de soldados soviéticos haviam sido capturados pelos alemães, em parte porque alguns preferiam se render a continuar lutando pelo regime. As divisões de barreira do NKVD, posicionadas atrás das linhas de infantaria, com ordens de atirar naqueles que recuassem sem autorização, eram uma realidade cotidiana.
Uma derrota em Stalingrado teria intensificado essas tensões ao limite. Os povos não russos do interior soviético, cazaques, ucranianos, tártaros da Crimeia, cossacos do Don, que já em 1942 demonstravam em alguns setores atitudes de colaboração com os alemães, teriam tido motivos mais fortes para desertar ou resistir ao regime soviético. O movimento dos colaboracionistas, liderado pelo general Andrei Vlasov, que fundou o Exército Russo de Libertação com apoio alemão, poderia ter ganhado mais legitimidade. Mas Stalin também possuía recursos que a história alternativa não pode ignorar. Seu aparelho de repressão era mais eficiente do que o da Alemanha nazista para manter a unidade interna sob pressão. E os alemães, por sua política de ocupação nos territórios soviéticos, massacres, trabalho forçado, fome sistemática, haviam destruído sua própria possibilidade de explorar o descontentamento interno soviético. As populações que inicialmente receberam as tropas alemãs como libertadoras na Ucrânia e nos estados bálticos rapidamente descobriram que os nazistas não vinham libertar ninguém. Uma derrota em Stalingrado teria abalado o sistema, mas provavelmente não o teria derrubado. A história da União Soviética entre 1941 e 1945 é a história de um Estado que sobreviveu a perdas que teriam destruído qualquer outro sistema político conhecido até então. Manstein e o milagre que não pode se repetir. No cenário alternativo, Fritz Erich von Manstein é a figura central da resposta alemã à contraofensiva soviética do inverno de 1942 a 1943. Manstein havia recebido o bastão de marechal de campo em julho de 1942, após a conquista de Sebastopol. Era, por aclamação de amigos e inimigos igualmente, o mais hábil comandante estratégico produzido pelo alto comando alemão. Sua capacidade de manobrar com forças inferiores, de criar reservas aparentemente do nada e empregá-las no momento exato, fazia dele a escolha óbvia para conter o desastre soviético. Na história real, recebeu o comando do Grupo de Exércitos Don em 20 de novembro de 1942, exatamente quando o cerco de Stalingrado se fechava. Com um punhado de divisões exaustas, tendo o 4º Exército Panzer, do general Hermann Roth como sua principal ferramenta, tentou a Operação Tempestade de Inverno, um ataque de resgate de Kotelnikovo para o norte, em direção ao bolsão de Stalingrado. Chegou a menos de 50 quilômetros do perímetro antes de ser detido pelo 2º Corpo de Guardas de Malinovsky. Quando essa tentativa fracassou, Manstein executou algo igualmente brilhante. Uma retirada ordenada que preservou o grupo de exércitos A da armadilha no Cáucaso, enquanto os soviéticos tentavam cortar sua retirada por Rostov. E em fevereiro a março de 1943, depois que os soviéticos estenderam demais suas linhas ao perseguirem aquilo que acreditavam ser um exército derrotado, Manstein lançou um contra-ataque devastador, recuperou Kharkov e estabilizou a frente. Esse contra-ataque foi possível porque os soviéticos cometeram exatamente o erro que Manstein havia previsto: avançar rápido demais, sem proteger os flancos, confiantes em sua superioridade. No cenário alternativo, sem o Kessel de Stalingrado, Manstein teria tido mais forças disponíveis para aquela manobra contra-ofensiva. O 6º Exército, ou seus restos, teria feito parte da massa de manobra em vez de representar uma perda definitiva. O contra-ataque da primavera de 1943 poderia ter sido mais profundo, mais amplo e mais duradouro. Mas apenas até certo ponto. Porque a Operação Cidadela de julho de 1943, a tentativa alemã de eliminar o saliente de Kursk, fracassou não por falta de habilidade tática, mas por uma razão que não possui solução alternativa possível. Os soviéticos conheciam antecipadamente os planos alemães graças à sua rede de inteligência e haviam construído um sistema defensivo de mais de 300 quilômetros de profundidade com campos minados, posições antitanque escalonadas e reservas blindadas preparadas para o momento certo. Mesmo com o 6º Exército intacto, Kursk teria terminado da mesma forma.
A miragem da paz negociada. Havia uma saída política. Depois de Stalingrado, vários altos comandos alemães, Zeitzler, o secretário de Estado da legação Peter Kleist, alguns diplomatas do Auswärtiges Amt, começaram a explorar secretamente a possibilidade de uma paz negociada com a União Soviética. A lógica era simples. Se fosse possível chegar a um armistício no leste antes que a superioridade dos aliados ocidentais se tornasse esmagadora, a Alemanha teria pelo menos a possibilidade de sobreviver como Estado. Mas essas tentativas esbarraram em dois obstáculos intransponíveis. O primeiro era Hitler. A paz negociada com a União Soviética implicava renunciar aos territórios conquistados, reconhecer as fronteiras anteriores à guerra, talvez até mais do que isso. Hitler era psicologicamente incapaz de contemplar essa possibilidade. Na sua visão de mundo, a União Soviética era o principal inimigo racial e ideológico, e a guerra no leste era uma guerra de extermínio, não uma guerra clássica de conquista territorial. Uma paz com Stalin era uma contradição nos próprios termos do nazismo. O segundo obstáculo era Stalin. O ditador soviético sabia que o tempo jogava a seu favor. A cada mês que passava, a superioridade da produção soviética sobre a alemã aumentava. A cada mês que passava, a segunda frente ocidental que ele exigia tornava-se mais iminente. Por que fazer concessões territoriais em 1943, quando poderia recuperar tudo em 1944 ou 1945? Uma vitória alemã em Stalingrado teria alterado o cálculo de Stalin marginalmente, mas não de forma fundamental. O ditador soviético era um negociador de sangue frio que sempre procurava a posição de máxima vantagem antes de abrir a boca. Em novembro de 1942, essa posição era atacar, cercar, destruir. Num mundo em que Stalingrado tivesse caído e a Operação Urano tivesse obtido resultados mais modestos, Stalin poderia ter considerado brevemente a possibilidade de um acordo de cessar-fogo que preservasse os territórios soviéticos a leste do Dnieper. Mas, para que isso acontecesse, teria de existir um interlocutor disposto em Berlim. E em Berlim, esse interlocutor não existia. A conta definitiva. Por que a Alemanha não podia vencer a guerra, mesmo que tivesse vencido Stalingrado? Há uma frase que aparece, com variações, nos escritos de vários generais alemães que sobreviveram à guerra. Ganhamos todas as batalhas e perdemos a guerra. É uma formulação que contém mais verdade do que os seus autores pretendiam, e também mais autoengano. A Alemanha não ganhou todas as batalhas. Perdeu Moscovo em dezembro de 1941. Perdeu a tentativa de cortar o abastecimento britânico no Mediterrâneo. Perdeu a Batalha de Inglaterra. Mas há algo verdadeiro no núcleo dessa frase. A Wehrmacht era, até 1943, a força terrestre mais eficaz do mundo em termos táticos e operacionais. Os seus oficiais de Estado-Maior eram mais bem treinados. As suas comunicações em combate eram mais fluidas. A sua doutrina de comando descentralizado, a Auftragstaktik, ou tática de missão, permitia uma velocidade de decisão que o comando soviético centralizado nunca conseguiu igualar completamente. Mas a eficiência tática tem um limite quando a desproporção de recursos é suficientemente grande. E essa desproporção já era, no outono de 1942, estruturalmente insuperável para a Alemanha. A economia alemã de guerra em 1942 produzia 4.759 tanques. A soviética produzia 24.400, não em 2 ou 3 frentes, na mesma frente. O Grupo de Exército Sul dispunha de 2 exércitos blindados com menos de 1.000 tanques operacionais no total quando começou a Operação Urano.
As três frentes soviéticas tinham 1.550. Estes números não refletem incompetência alemã. Refletem a consequência de uma decisão estratégica fundamental que Hitler tinha tomado desde o início da guerra. A Alemanha não mobilizaria completamente a sua economia para a guerra total até ter a certeza de que poderia vencê-la. Era uma lógica circular que a impediu de construir a base material necessária para a vitória. As fábricas soviéticas tinham sido transferidas para leste dos Montes Urais no outono de 1941, a um custo humano terrível, com trabalhadores que operavam sobre solo congelado sob temperaturas de menos 30 graus, mas estavam produzindo. As fábricas alemãs, até 1943, funcionavam em ritmo de tempo de paz, com uma semana de trabalho padrão e sem o segundo turno que a urgência militar teria exigido. Albert Speer, o ministro alemão dos armamentos desde fevereiro de 1942, destacou exatamente isso nas suas memórias e reconheceu que, quando começou a mobilização total da economia alemã, já era tarde demais. Os homens que teriam sobrevivido. Existe uma dimensão de qualquer história alternativa que as análises geopolíticas tendem a esquecer. Os seres humanos. Se o Sexto Exército Alemão tivesse conseguido retirar-se em novembro de 1942, em vez de ficar cercado, 250 mil homens não teriam morrido de fome, frio e doenças no Kessel ou nos campos de prisioneiros soviéticos. Soldados que haviam começado a guerra como jovens de 20 anos em 1939, que tinham passado pela Polônia, França, Balcãs e pela Frente Oriental, teriam tido uma oportunidade de sobreviver. Dos 250 mil homens cercados no Kessel, aproximadamente 91 mil renderam-se em 2 de fevereiro de 1943. Desses 91 mil, cerca de 5 mil regressaram eventualmente à Alemanha. Os restantes morreram em cativeiro, na sua maioria devido a doenças, exaustão e desnutrição. O marechal de campo Friedrich Paulus, que Hitler havia promovido um dia antes da sua rendição para que ele não se entregasse, nenhum marechal de campo alemão jamais havia se rendido, viveu até 1957 na República Democrática Alemã. O general de artilharia Walter von Seydlitz-Kurzbach, que havia comandado o 51º Corpo de Exército e que se tornou um dos fundadores do Comitê Nacional Alemanha Livre, a organização de oficiais alemães prisioneiros que colaboravam com os soviéticos, regressou à Alemanha Ocidental em 1955. Ele havia passado 12 anos nos campos. Se Stalingrado tivesse tido um resultado diferente, esses homens teriam continuado no fronte. Alguns teriam morrido de qualquer forma, em Kursk, na retirada em direção ao Dnieper, na Normandia, caso o 4º Exército Alemão tivesse conseguido deslocar-se para o oeste, mas teriam tido uma oportunidade que o Kessel lhes negou. O balanço final. O ponto de não retorno que não foi Stalingrado. Depois de toda esta análise, é preciso responder diretamente à pergunta: teria mudado o resultado da Segunda Guerra Mundial se a Alemanha tivesse vencido a Batalha de Stalingrado? A resposta honesta é: provavelmente não o resultado final, mas sim a duração e o custo. O ponto de não retorno para a Alemanha não foi Stalingrado. Foi dezembro de 1941, quando Hitler declarou guerra aos Estados Unidos em 11 de dezembro de 1941, 4 dias depois do ataque japonês a Pearl Harbor, tomou a decisão que tornou impossível a vitória alemã. Naquele momento, a Alemanha, com uma economia de guerra parcialmente mobilizada, com um exército desgastado diante de Moscou e com uma marinha que não conseguia dominar o Atlântico, enfrentava simultaneamente a União Soviética, o Império Britânico e a primeira economia industrial do mundo. Nenhuma vitória em Stalingrado poderia reverter esse cálculo. O que Stalingrado fez
foi acelerar a resolução do conflito. Demonstrou ao mundo, incluindo aos próprios alemães, que a Blitzkrieg tinha limites. Destruiu o mito da invencibilidade da Wehrmacht e consolidou a coalizão aliada em um momento em que ela poderia ter vacilado. Uma vitória alemã teria prolongado a guerra, talvez até 1946 ou 1947. Teria significado mais mortos, mais destruição, mais sofrimento em todos os continentes. A bomba atômica que os Estados Unidos desenvolviam naquele momento no Projeto Manhattan teria surgido de qualquer maneira. A questão teria sido sobre quem cairia primeiro. Mas essa é uma cadeia de especulação que tem os seus próprios limites. O que a análise histórica rigorosa nos permite afirmar com confiança é isto. Os fatores que determinaram o resultado da Segunda Guerra Mundial eram, no outono de 1942, maiores do que qualquer batalha individual. A diferença de produção industrial, a amplitude da coalizão aliada, a incapacidade alemã de garantir os recursos de que precisava para sustentar a guerra. Tudo isso já estava em andamento independentemente do que acontecesse em Stalingrado. O que Stalingrado realmente mudou? E por que isso importa? A Batalha de Stalingrado durou 199 dias, desde o primeiro bombardeio massivo de 23 de agosto de 1942 até a rendição final do Marechal Paulus, em 2 de fevereiro de 1943. Nesse período morreram, segundo as estimativas mais aceitas pelos historiadores, entre 750 mil e 1,5 milhão de pessoas de todos os lados, incluindo civis soviéticos. Foi a batalha mais mortal da história da humanidade até aquele momento. Mas sua importância não foi apenas militar, foi política, psicológica e moral. Em Berlim, em 3 de fevereiro de 1943, os alto-falantes transmitiram pela primeira vez durante a guerra o andante da Quinta Sinfonia de Beethoven, o motivo fúnebre que o regime reservava para os momentos de catástrofe nacional. 3 dias de luto oficial, as bandeiras a meio mastro, os teatros fechados. Pela primeira vez, o povo alemão ouviu de seus próprios líderes que a guerra havia sido perdida em algum lugar. Não que a guerra tivesse sido perdida, mas que algo grande havia sido perdido, algo que não seria recuperado. Joseph Goebbels, o ministro da propaganda, pronunciou em 18 de fevereiro de 1943 seu famoso discurso no Palácio dos Esportes de Berlim, perguntando se a Alemanha queria a guerra total. A multidão rugiu que sim, mas o rugido tinha agora o eco de quem já suspeita que está do lado errado da história. Em Moscou, o Exército Vermelho havia demonstrado que era capaz de planejar e executar uma operação de cerco estratégico que destruísse todo um exército alemão de campanha. Não era isso que ninguém esperava em junho de 1941. Era algo novo. Em Washington e Londres, o moral aumentou enormemente. O conceito de uma Alemanha invencível, que havia dominado o debate político ocidental desde a queda da França em junho de 1940, começou a desmoronar. Ela podia ser derrotada. Bastavam a vontade, os recursos e o tempo necessários. E isso, finalmente, é o que Stalingrado mudou, e que nenhuma vitória alemã alternativa poderia ter mantido indefinidamente: a percepção do que era possível. As percepções movem exércitos, movem nações, movem a história. O Kessel de Stalingrado, com seus 91 mil prisioneiros famintos e congelados que saíam dos escombros em 2 de fevereiro de 1943, foi visível para todo o mundo. As imagens e os relatos chegaram a todos os continentes. E o que diziam era: o Terceiro Reich não é invencível. Seu exército pode ser cercado. Seus generais podem se render. Uma vitória alemã teria escondido essa verdade por mais tempo. Mas não indefinidamente, porque a verdade, na história, mais cedo ou mais tarde, cobra sua própria dívida.